Coloca a tua casa em ordem e Deus te dará uma nova direção. Se você chegou até este vídeo, talvez alguém compartilhou, talvez você estava rolando o feed do seu celular aí na sua TV, Deus tem uma palavra para a tua vida. O porquê que Deus está me direcionando desta forma para usar esse termo? Olha, colocar a casa em ordem igual ter a minha direção. Quero ler um texto com vocês que se encontra em Gênesis capítulo 35, versículos 1 e 2. Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Sabe o que acontece no capítulo 34 de Gênesis? A Bíblia vai dizer que a filha de Jacó, Diná, infelizmente, um homem abusa ela. Isso está logo nos primeiros versículos do capítulo 34. E depois, como uma forma de vingança, os filhos de Jacó fazem pacto com os homens daquela cidade, um pacto de circuncisão. E quando esses homens estão na recuperação da circuncisão, a Bíblia diz que os filhos de Jacó invadem aquela cidade e matam todos os homens, ali derramando sangue e tornando aquele ato de vingança justiça com as próprias mãos. E o porquê que isso foi tão grave? As duas coisas são muito graves. Porque Jacó era peregrino naquela terra. E o fato dele ser peregrino naquela terra, ele era desconhecido ali. E aquela nação, ou aquela cidade, melhor dizendo, ela era parenta, ou seja, eram os cananeus, eles eram parentes, uma cidade era parenta da outra. Então, provavelmente, o que poderia acontecer com a família de Jacó? As cidades poderiam tomar a dor, se reunirem, se juntarem e irem contra a família de Jacó. Então é por isso que Jacó ele fica tão preocupado no final do capítulo 34, porque ele temia que esses homens viessem com vingança contra a família de Jacó. E por isso Deus aparece na hora certa. Deus aparece no capítulo 35 e Deus dá uma direção para Jacó. Só que nós vamos ter duas etapas. Nós vamos ver Deus aparecendo para ele no versículo 1 e depois Deus aparecendo para ele no versículo 9. Só que nesse processo nós vamos ver que Jacó ele coloca a sua casa em ordem. E é interessante dizer que Jacó é um homem de Deus. Os 12 filhos de Jacó conheciam o Deus de Israel. Mas olha o que Jacó fala no versículo 2. Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Se você voltar um pouquinho lá atrás, você vai ver que Raquel roubou os ídolos do seu pai Labão. Então, provavelmente, aquilo havia se tornado corriqueiro, normal para a descendência de Jacó. Provavelmente, os filhos de Jacó, as noras de Jacó, carregavam e escondiam ídolos dentro da tenda. Ou seja, mesmo que não prostrassem ou prestassem uma adoração explícita a esses deuses, o fato deles esconderem os ídolos, o fato deles guardarem os ídolos, era uma expressão de idolatria. E vamos ver também que Jacó não apenas solicita isso, mas Jacó solicita também purificação por parte deles. Então, qual é a decisão de Jacó? Precisamos colocar a casa em ordem. Tudo que está em oculto, tudo que está escondido, esses ídolos que vocês estão idolatrando, esses ídolos em quem vocês estão colocando a confiança de vocês, tirem isso do meio da tenda de vocês. Tragam isso para fora. Vamos quebrar isso. Vamos destruir isso. Purifique as vossas vestes. Ou seja, purificação de veste significa trocar veste, significa mudança de mente, mudança de comportamento. E nós vamos ver que depois que a família de Jacó toma essas atitudes, no versículo de número 9, a Bíblia vai dizer: E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e abençoou-o. Então, o que eu aprendo com essa palavra? Onde vem a aplicação para a minha vida e para a tua vida? Que muitas das vezes coisas estão acontecendo nas nossas vidas por negligência nossa. Porque às vezes nós estamos escondendo ídolos, ou então estamos negligenciando ídolos
que estão dentro da nossa casa. Às vezes coisas têm acontecido dentro do nosso lar, coisas que desagradam a Deus. Os nossos filhos têm feito coisas que desagradam a Deus. Talvez você e o seu cônjuge tenham feito coisas que desagradam a Deus. E quando se trata de ídolo, não é apenas uma imagem de gesso, de madeira, mas ídolo é tudo aquilo que vem para tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. Por exemplo, Jesus associa o dinheiro a um tipo de idolatria. Ele vai dizer que nós não podemos servir a dois senhores, porque iremos agradar um e iremos o quê? Entristecer o outro. Iremos servir um e iremos menosprezar o outro. Então, o dinheiro, por exemplo, ele pode ser um tipo de idolatria. A pornografia pode ser um tipo de idolatria. A mentira pode ser um tipo de idolatria. Então, há vários tipos de idolatria. Várias coisas que podem tomar o lugar de Deus, coisas a qual nós iremos dar mais atenção, mais ênfase, mais dedicação, a qual a primazia do nosso tempo será dedicada a essas coisas. E é por isso que talvez muitas coisas não estão acontecendo dentro do nosso lar. Olha que tragédia na casa de Jacó. A sua filha foi deflorada, foi humilhada, os seus filhos derramaram sangue. E aí, quando nós olhamos todo esse contexto, nós vamos ver que todas essas coisas acontecem por causa da negligência espiritual de Jacó. No versículo 34, no versículo 1 do capítulo 34, se não estiver enganado, vai dizer que Diná fez amizade com as filhas da terra. Ou seja, aquilo não aconteceu do dia para a noite. Foi uma permissão de Jacó. Jacó viu aquilo e negligenciou. Ele permitiu que sua filha fosse amiga dessas meninas do mundo, dessas jovens do mundo. E ele sabia que aquele lugar era um lugar de ímpio, de pessoas que não tinham comprometimento com Deus, de pessoas que não conheciam o Deus de Israel, pessoas que não tinham o mesmo princípio, e ainda assim ele permitiu que sua filha tivesse amizade com essas moças, tivesse associação com essa outra cultura. Então, quando nós temos ídolos dentro da nossa casa, nós acabamos tornando meio que negligentes, queremos fechar os olhos, queremos empurrar com a barriga. E por isso que Deus, por meio desta palavra hoje, Ele ordena para você, olha, coloque a tua casa em ordem. Tira os ídolos que estão de dentro da tua casa, tira os ídolos que estão no seu quarto, tira os ídolos que estão na sala da sua casa, que estão na cozinha da sua casa, entendeu? Faça uma limpa, faça uma geral, coloque a tua casa em ordem. E quando você colocar a sua casa em ordem, aí Deus, Ele vai falar com você. Aí Deus, Ele vai te dar uma nova direção. Porque enquanto os ídolos estiverem dentro do seu lar, dentro da sua casa, enquanto você fechar os olhos e achar que nada está acontecendo, o inimigo vai trabalhar, o inimigo vai agir porque você mesmo tem dado essa legalidade, você mesmo tem permitido esses ídolos dentro da sua casa. Então, fique com essa palavra, medite nela, tire os ídolos da sua casa e Deus te dará direção, como já tem feito por meio desse vídeo. Fique na paz do Senhor e medite nessa palavra.